Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Essa é uma pergunta interessante que eu acho curioso que tem alguns teólogos que defendem que Israel é o povo de Deus e que a gente deve olhar para Israel, que Israel é o relógio de Deus, Israel é a figueira e tudo que acontece em Israel é sinal do fim dos tempos e tal. Então vamos lá, para que Deus abençoe a nossa vida e vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê entendimento aqui da palavra. No meu pensamento, Israel não é povo de Deus. Eu não creio, eu acho que não faz sentido a gente pensar que a pessoa nasceu, o judeu nasceu lá em Israel, lá em qualquer cidade de Israel, ele é povo de Deus. Não, o povo de Deus é a igreja, é a igreja salva, né? Não, e também não é igreja batista, Assembleia de Deus, nem presbiteriana, nada. Igreja é um povo lavado e remido no sangue de Jesus e que são os membros onde Cristo é o cabeça e é direcionado por Cristo. Mas vamos aqui alguns versículos de Paulo aos Efésios. Considerando que Paulo, que é um judeu, ele escreve para os Efésios, né, que a cidade de Éfeso seria na atual Turquia hoje, então é palavra de Paulo para gentios. No capítulo 2, versículo 11, olha só que interessante. O texto diz: a nova humanidade em Cristo. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Aí olha só, Paulo falando para gentios, para os Efésios. Olha, lembre-se que vocês anteriormente eram gentios. Eram, pretérito, o modo pretérito aqui do verbo. Vocês eram isso. E chamados incircuncisão, porque o judeu, eles guardavam a circuncisão, que era o sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. Então, o período da circuncisão, os judeus guardavam a circuncisão. E consideravam os gentios, no caso aqui os efésios, como incircuncisão. Agora o texto continua. Naquela época, vocês, efésios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Então eles eram estrangeiros, eles estavam afastados em relação à aliança da promessa, que foi o sinal de aliança que Deus fez com Abraão, que foi a circuncisão. E o povo judeu guardava a circuncisão. Isso remete a guardar a lei, aquela coisa toda do Antigo Testamento e da lei que o povo judeu guardava. Mas aqui é palavras de Paulo para gentios, que Paulo é o apóstolo da graça, que veio pregando exatamente a graça, a nova aliança em Cristo. Aí continua. Mas agora, o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, Efésios, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, olha só, Paulo está querendo dizer que os Efésios, mediante o sangue de Cristo, os Efésios que estavam separados da aliança, na aliança que Jesus fez na cruz, os Efésios foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ou seja, de ambos, dos gentios e de judeus, ele fez um povo só. Cristo fez isso. E o versículo 15. Anulando em seu corpo, Cristo anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, porque Jesus veio e cumpriu toda a lei. E o fim da lei é Cristo, está lá na carta aos Romanos, capítulo 4, se não me falha a memória. Então, Jesus, em seu corpo, ele anulou a lei, e que se expressava em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, o objetivo de Cristo era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, no corpo de Cristo, na aliança que Jesus Cristo fez, anulando a lei e tirando a separação, desfazendo toda a questão de circuncisão, de leis, de mandamento, em Cristo ele anulou tudo, fazendo um novo homem. Está no versículo 15.
criar em si mesmo, dos dois, dos gentios e dos judeus, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, olha só, por meio da cruz de Cristo, ele uniu os dois povos. Agora, fica a pergunta: será que o povo judeu é o povo de Deus? Então, como que fica a igreja salva em Cristo? Por exemplo, quem nasce aqui no Brasil, ou no caso, o que Paulo está dizendo aos Efésios, que era na Turquia, será que não é povo de Deus? Se a gente guarda, a gente crê em Cristo como nosso único, suficiente Salvador, a gente entrega a nossa vida para servir a Cristo, e nossos pecados são imputados em Cristo, e na cruz de Cristo ele reconciliou ambos os povos, cumpriu a lei, fez um novo homem. Fica aí a pergunta: quem que é o verdadeiro povo de Deus? É o judeu que nasce lá em Israel, ou aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus? Olha só, claramente, de ambos os povos, pode ser judeu, grego, turco, brasileiro, para ser povo de Deus tem que ser por Cristo, porque ele fez a nova aliança no sangue dele. De ambos os povos ele fez um só homem. Então o povo de Deus é a igreja salva, aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém.